Olá, seja bem-vindo ao canal Betel. Eu sou Marcelo Serra e nós vamos para o nosso penúltimo estudo do livro de Atos. Nós vamos estar se preparando para terminar essa primeira temporada do Entendendo a Bíblia, e hoje nós vamos fazer a leitura e uma análise mais detalhada do capítulo 27 do livro de Atos. Vamos lá? Vou fazer a leitura aqui na minha versão. Atos 27. Diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramite, a gente vai se acostumar com essas palavras aqui ainda, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro de seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade, e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, ao invés de ouvir Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia em Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora a carga com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos todas as esperanças de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, e disse-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus,
que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos à terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade que era de aproximadamente 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e comeu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como a praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela na proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam de salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Esse texto marca o início da última viagem de Paulo, rumo a Roma, numa situação que nós acompanhamos na última aula, foi bastante complexa, né? Paulo já havia comparecido diante do rei Agripa e da corte em Cesareia, e depois da sua defesa ele acabou sendo dispensado para ser enviado a Roma conforme tinha requisitado. O que a gente pode notar nesse texto, que já é o prenúncio, como eu disse agora há pouco, do fim do texto de Atos? A partir do verso 1, a gente já nota um detalhe importante, né? Lucas se coloca na comitiva que estava com Paulo no navio, né? Então, Lucas agora ele deixa de ser um redator, né, um coletor de informações, e passa a ser alguém que está redigindo um diário. Ele está junto com Paulo nessa viagem. Isso traz uma perspectiva muito pessoal, né, do evangelista, no que diz respeito a presenciar os fatos. Né? Ele viu efetivamente o que estava acontecendo e acompanhou tudo, passando pelas dificuldades, né, que Paulo também passou durante esse período. O texto começa dizendo, no versículo 1, que eles foram entregues para um centurião chamado Júlio, que tinha a responsabilidade de levar Paulo e mais alguns presos a Roma. Quem eram esses presos? A gente não sabe. Fora do grupo que estava com Paulo, a gente não tem noção de quem fosse, né? Mas é bem possível, é muito coerente a ideia de que, se são presos, possivelmente seriam homens que seriam levados para serem ou gladiadores em Roma, no Coliseu, ou
a comparecer também diante de César, porque talvez tivessem feito como Paulo, apelado para poder comparecer em audiência diante do imperador. Então a gente não tem uma convicção, né, fechada acerca disso. Certamente um grupo tão grande, né, mais de 270 pessoas, era composto por tanto militares quanto esses prisioneiros. O que falar desse magistrado, né, desse comandante Júlio? O texto não deixa aberto nenhum tipo de precedente para nós entendermos quem ele era, qual era a sua relevância dentro da estrutura militar do Império Romano, mas alguns pontos são interessantes, né? Ele tratava Paulo com muito respeito. Certamente conviveu com Paulo durante o período que ele estava preso em Cesareia e por isso tinha um certo apreço por Paulo. Quando a viagem se inicia, eles saem de Cesareia, há uma sequência de fatos que a gente lê no texto, né? A própria leitura do texto já deixa claro isso, que evidenciam as dificuldades que eles passaram, né? Nós vamos ver um mapa agora, e nesse mapa nós vamos acompanhar, né, a saída de Paulo de Cesareia. Você está vendo o mapa aí? Ele se inicia em Jerusalém, né? Que é a direita, minha direita, né? No cantinho inferior da tela. Ele se inicia em Jerusalém, né? Fazendo referência à saída de Paulo de Jerusalém, no capítulo 25 e 26. E vai para Cesareia. Então, de Cesareia eles embarcam para Sidom, a gente lê no texto, atravessam, né, a parte norte do mar Mediterrâneo ali, rodeando Chipre, como nós lemos, e ali começa, né, a narrativa de Lucas dizendo dos ventos contrários, a dificuldade que eles tiveram até chegarem em Mira. Depois eles ficam margeando a Lícia até Quinido, passando pelo pequeno arquipélago de Rhodes, aí, né, no mapa você consegue ver, quase no meio do mapa aí. De Quinido eles aportam em bons portos em Creta, e ali há o que o texto promove ali como sendo o primeiro embate entre Paulo e o capitão e o dono do navio. Queriam continuar a viagem mesmo diante do mau tempo, né? E aí o que acontece é que eles insistem em sair de Creta, e acontece o pior, né? No texto eles saem de Creta, passam uma distância considerável aí, né? Até no final do texto que a gente leu, eles aportarem já assim, com o navio perdido, com a carga perdida, apenas com a vida deles salva, nas costas ali de Malta, aí ao sul da Itália. Pelo mapa você consegue visualizar isso muito bem, mas o que acontece é que todo esse percurso, que demorou aproximadamente 1 mês e meio a 2 meses, ele foi muito difícil. Foi muito difícil, né? Eles estavam findando a primavera, né? Pegando a segunda metade da primavera para frente. Então, nessa época, o mar Mediterrâneo e o mar Adriático eles são muito violentos. Hoje, na nossa atualidade, por conta da quantidade de portos e de estruturas marítimas que favorecem, né, a navegação, eles não sentem tanto isso. Mas a gente consegue entender facilmente que na época de Paulo, com os reveses que eles viviam, né, em termos tanto de infraestrutura quanto de passividade diante do clima, não tinha a estrutura que nós temos hoje, foi um percurso muito sofrido. Só em meio à tempestade, o texto bíblico narra que eles ficaram 14 dias. E você consegue imaginar uma tempestade de 14 dias? O Lucas ainda é muito específico, né? Ele fala que eles ficaram 14 dias sem ver o sol ou as estrelas. Olha que situação. E aí eles vão fazendo esse percurso, passando por uma série de dificuldades. Alguns desses pontos aqui, né, vale a pena a gente ressaltar. No verso 4 a 6, por exemplo, ele fala dos ventos contrários, ele fala da questão da dificuldade que o navio teve para poder chegar em Chipre. Uma distância pequena, porém as dificuldades marítimas eram muito, muito cruéis, e eles passaram muita dificuldade, muito aperto mesmo.
Quando eles chegam em Mirra, eles trocam de navio. Esse novo navio, os dirigentes deles são bem complicados. E aí Paulo, a partir do verso 7, ele avisa, né, tem o episódio de avisar sobre a questão da necessidade de permanecer em Creta, e eles reticentes por conta do tempo de viagem, da necessidade de chegar logo, né, até Roma, eles acabam passando algumas intempéries por conta justamente da existência desses homens. E o que nós vemos daí para frente é justamente as consequências, né? Navio que deveria cruzar uma distância aí, né, de mais ou menos 200 quilômetros, com uma certa facilidade em tempo bom, ficou preso aí na tempestade e acabou indo a pique. No 9 ao 12, Paulo conta a experiência que ele teve, né? É muito pertinente a gente lembrar aquilo que nós já vimos no capítulo 24 e 25. Paulo já tinha tido uma revelação, o próprio Jesus tinha aparecido para Paulo e informado para ele que convinha que ele desse o seu testemunho diante de César. E aí Paulo tinha essa convicção, mas diante de todas as dificuldades, todos os revés que eles passaram, a gente subentende no texto que a fé desses homens ficou abalada. Eles temeram pela própria vida. Até que um anjo aparece para Paulo e fala: fique tranquilo, Paulo. Muito de você vai se perder. Porque é importante que você compareça diante de César. E essa palavra que veio, né, corroborar para aquilo que ele já tinha ouvido da boca de Jesus, alguns capítulos atrás, quando nós lemos, essa palavra já veio para fortalecê-lo e para trazer para aquela tripulação uma resposta sobrenatural à situação que eles estavam vivendo, porque todos achavam que iam morrer, né, numa situação de naufrágio. Eles, em meio à tempestade, sem condição nenhuma, o navio todo amarrado, as velas descolocadas, todo um texto desfavorável. Era só desespero que passava na mente daqueles homens. E aí há esse texto, né, onde Paulo conta que esse anjo, a partir do verso 23, falou com ele que eles não iam se perder. E aí acontece os episódios que antecedem a sua chegada, no seu destino pré-naufrágio. Falar desse naufrágio de Paulo falar dessas dificuldades como um todo, mas também falar da provisão de Deus. Aqueles homens já se encontravam famintos, cansados, sem comer, sem dormir. E Paulo adverte: vocês têm que comer alguma coisa, vocês não podem continuar do que vocês estão, porque se vocês não comerem, vocês vão acabar morrendo. E meu Deus falou comigo que vocês não podem morrer, vocês não vão morrer. Então vamos comer. Ele pegou os pães, deu graças, eles se alimentaram. Todos esses eventos que aos nossos olhos hoje parecem tão sutis, eram reflexos de um momento de desespero. Né? Eu tenho certeza que para alguns daqueles homens talvez pudessem ser as suas últimas refeições. O tamanho, né, o momento, né, a dificuldade do momento que eles estão passando. No verso 40, quando eles cortam as âncoras por terem aquela premissa de terem avistado uma praia ou algum tipo de baía onde eles pudessem talvez aportar, tudo fica posto à prova. Cortar as âncoras de um navio significa seja o que Deus quiser, na nossa linguagem, né? Eles cortam as âncoras, abrem mão de tudo que tinha, de toda a carga, joga tudo fora no verso 38, né? E agora eles falam: agora ou a gente chega na terra ou a gente morre aqui. E aí acontece que providencialmente, no meio do vendaval, no meio da tempestade, o navio encalha num banco de areia, lá no verso 44, né? E aí o que nós vemos é aquele momento sendo
rompido o desespero do pessoal quando, primeiro, né, os soldados falam, vão matar os prisioneiros para que ninguém fuja. Eles morriam de medo de comparecerem diante do Império Romano sem ter cumprido a missão que lhes foi dada. Sabiam que um carcereiro, um guarda, né, alguém da estrutura militar do Império, não poderia deixar fugir prisioneiros. Eles eram severamente castigados. Então, com medo disso acontecer, eles tentaram matar os prisioneiros, mas o centurião falou, não vou deixar isso acontecer. Pensando em salvar Paulo, cuidar de Paulo, ele fez isso. Manteve a vida daqueles homens, libertou eles para que eles pudessem nadar até a costa. Aqueles que não podiam nadar, eles foram aconselhados a pegar pedaços do navio, tamanho desespero que eles tinham, e tentar chegar à costa e se salvar. E aí, no começo do capítulo 28, né, que nós vamos ver na próxima aula, o que nós temos é justamente toda a tripulação chegando à costa de Malta. Todos eles sendo salvos. E Deus, mais uma vez, honrando a palavra que ele tinha dado a Paulo. Mas esse assunto é assunto para a próxima aula. A chegada à ilha de Malta, os eventos que aconteceram naquela ilha e a conclusão desse estudo tão interessante, tão curioso, desse livro tão importante na Bíblia, que é o livro de Atos. Na semana que vem vamos ter uma surpresa, tá, gente? Vamos ter uma coisa diferente aí. Então, semana que vem, nossa última aula no capítulo 28, não perca, vamos ter uma pequena surpresa aí. Venha participar conosco, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, continue conosco no canal Betel, assine o canal, dê o seu joinha aí, faça suas perguntas e na semana que vem nos vemos novamente. Muito obrigado, até lá.